Opa, família, depois de, porra, um bom tempo já até, tipo, da série Invencível terminar, hoje eu vim aqui pra finalizar as análises desse canal da terceira temporada com os 3 últimos episódios. E, mano, um avisozinho antes, só pra avisar, tipo, se você é novo aqui no canal, mano, se inscreve aí, dá um like, tipo, comenta também, pra ajudar, tipo, a fortalecer o bagulho que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Tipo, não só eu, como também o Zé, ele tá me ajudando muito nessa parada aqui, que é, porra, um sonho, consegue entender? E, tipo assim, mano, mais de 90% das pessoas que veem meu canal, tipo, não são inscritas, tá ligado? Então é por isso que a partir de agora eu quero pedir pra todo mundo que estiver vendo realmente se inscreva aí no canal, tá ligado? Pra ajudar, já que é um canal que tá muito no começo ainda, e que a gente consiga crescer mais, tá ligado? Até o final do ano e pra sempre, e vão infinity avante. Mas de resto é isso, tá ligado? Vamos pro vídeo e tamo junto. Agora falando realmente sobre os episódios, retomando aqui pro episódio 6, esse episódio ele começa mostrando, mano, quem é o Powerplex, que é um personagem que ele vai ser apresentado aqui e que ele vai ser muito importante nesse episódio e também vai ter um destaquezinho durante o arco da Guerra Invencível, tá ligado? O que acaba acontecendo é o seguinte, o Powerplex, ele é um cara que ele é uma pessoa normal que tava ali vivendo sua vida comum, só que um dia, quando ele tava visitando sua irmã e sua sobrinha, tá acontecendo a luta do Invencível contra o Omni-Man, lá na primeira temporada. E a irmã dele e a sobrinha dele morrem no meio desse confronto, e isso deixa ele muito puto com o Mark, faz com que gere um rancor e um ódio muito grande do Powerplex em relação ao Mark. Isso faz com que ele acabe construindo um pequeno dispositivo que pode ser acoplado em várias partes do corpo. Isso faz com que, tipo, ele, com base nas porradas que ele vai tomando, ele começa a acumular energia e ele pode disparar isso pra fora. E o momento de transformação dele é a hora em que ele pula de um prédio e fica tipo do universo que dá choque. E aí ele pensa que vai sabugar o Mark e tá ali, tipo, a polícia, e ele vai sabugar todo mundo pro Mark aparecer. Em contrapartida, o Mark, ele tá vendo a vida dele. Ele tá treinando o Oliver como ele foi treinado pelo Nolan na primeira temporada. Ele também tá, tipo, tendo os seus jantares em família. E ele tá no aniversário do William, aquele amigo dele. E aí, tipo, mostra também como é que tá a relação do Mark em relação a Amber. Por causa que, tipo, ela aparece lá. Ela também é convidada pro aniversário do William. E a princípio é um clima meio esquisito, mas depois eles ficam tudo bem entre eles. E logo em seguida acaba acontecendo uma cena que eles veem o que tá acontecendo na cidade em relação ao Powerplex. E cacetaralhos, o Mark fala: Ema, cada um com seus problemas, e vai embora. Oxi, mentira, não vai embora. Ele fica ali de boa com os parceiros dele, com a gang. E como o Mark resolve ficar lá com os amigos dele, quem acaba de enfrentar o Powerplex é o Supermorph, que é aquele alienígena que veio de Marte e tudo mais. E nisso ele tá lá enfrentando o Powerplex, ele dá um monte de cacete nele, bem quadro da polícia mesmo. Aí simplesmente o que acontece, velho, é que chega um momento que, pelo fato do Powerplex funcionar à base de energia cinética acumulada, chega um momento que ele explode. E aí, mano, simplesmente o Supermorph olha depois de tomar uma rajada e tá no chão, vai morrendo e pensa: e quase morre, tá ligado? Não tem o que fazer. Mas é isso, o Powerplex aí segue invicto, 1-0 pra todo mundo. E depois de ele derrotar o Supermorph, ele começa a meio que, tipo, dar um discurso lá, mó paia, não sei o que. E ele percebe que, tipo, mano, ele tá fazendo merda, tá começando a virar um babaca. Ele chega em casa, começa a falar merda com a esposa dele. E, tipo, o filho dele fica com medo dele. Aí ele começa a perceber que ele tá virando um monstro, tá ligado? Ele começa a perceber que ele tá indo por um caminho que não é o certo. Ele não tá indo pelo caminho correto realmente do que ele queria fazer. Ele tá meio que dando curvas tortas no plano dele. E o Mark também tá refletindo sobre todas as situações envolvendo o pai dele e conversando também com o Oliver e contando justamente sobre como o Nolan era como pai. Inclusive, uma curiosidade muito foda é que, pelo fato do Oliver não ser 50% Viltrumita e 50% humano, ou 100% Viltrumita, 100% humano, tanto faz, meio que ele ser da espécie da mãe dele faz com que ele tenha a capacidade de se lembrar de tudo muito bem. Isso faz com que ele se lembre, por exemplo, do Nolan como pai, por mais que ele fosse um bebê quando tudo aconteceu no planeta da mãe dele e tudo mais, toda aquela fita lá, enfim, que aconteceu na segunda temporada. E o Mark também, voltando já pra ele tava muito mal sobre todas essas situações envolvendo as vítimas da luta dele com o pai dele.
E aí que vai ter uma cerimônia justamente para as vítimas dessa luta aí. E, nossa, nem aí o cara tem paz. O Powerplex aparece e ele sai quebrando tudo nessa porra. Mano, o maluco não tá nem pra nada. E, velho, simplesmente quem aparece pra enfrentar ele é a Eve e os Guardiões do Globo. Que, no final de tudo, mano, ele acaba fugindo de novo. Só que meio que o Mark, ele fica muito abalado com toda essa situação, porque ele sabe que ainda não a culpa é dele mesmo, tá ligado? Ele começa a se culpar porque ele tem um fundo de culpa nas coisas que aconteceram, por mais que não seja alguma coisa que ele premeditou. Ele fez aquilo porque ele quis, foi a luta dele com o pai dele, não foi culpa dele diretamente, tá ligado? Tipo assim, eu quis fazer isso. Só que outro ponto que eu achei muito foda é justamente de como a construção tá acontecendo entre ele e a Eve, mano. Porque com a Amber, mano, nossa, que guria chata do cara, é só servir pra reclamar. Mas aqui com a Eve, mano, tá sendo um bagulho muito mais legal, que tipo, eles estão funcionando como realmente um casal deve funcionar. Ter duas pessoas ali e elas vão se apoiar independente do que seja, tipo, vão ser o porto seguro ali uma da outra. E isso aqui tá sendo muito bem feito, tá sendo muito legal de se ver. E também vão sendo plantado coisas que vão ser muito importantes mais pra frente. Duas em específico. Uma é o robô usando a sua inteligência para conseguir construir um cinto que vai retardar o envelhecimento da menina monstro. Vai fazer com que quando ela se transforme, ela não vai, tipo, rejuvenescer mais. Ela vai, tipo, travar ali e vai conseguir crescer normalmente, tá ligado? E isso aqui vai ser muito importante. Tipo, esses dois aqui, eles vão protagonizar muita coisa pro futuro da série, tá ligado? E também o Rex e a Ray, que estão ali conversando. E se você já tomou alguns spoilers, você sabe o que vai acontecer, tá ligado? Eu tô atrasado pra falar disso aqui. E sim, eu já sabia do que aconteceu, eu tinha tomado esse spoiler já fazia muito tempo. E estamos caminhando pra isso aí, né? Até nesse vídeo vamos falar sobre essa cena em específico e vamos chegar lá, vamos caminhando. Voltando a falar sobre os dois, mano. Meio que eles estão conversando sobre o futuro, tá ligado? O que eles querem fazer, se eles querem se aposentar como heróis e ter a vida normal. E eles não conseguem chegar a um consenso, tá ligado? Isso que é triste, porque eles não chegam a um consenso do que fazer. Mas pelo menos eles dão um beijo ali, tipo, e ficam juntos. Que isso significa que, independente das diferenças, mano, eles estão agindo como um casal, como um só e não como um lado, tipo, de moedas diferentes, consegue entender? Agora, voltando realmente pro Mark, mano, ele vai enfrentar o Powerplex, porque o Powerplex, ele meio que manda um sinal de fumaça aí por uns repórteres falando, tipo assim, mano, se o Mark não aparecer, vulgo invencível, eu vou matar essas duas pessoas que estão aqui comigo de refém. Nossa, no caso, essas pessoas são o filho e a mulher dele. Tipo, ele fingiu um sequestro com a mulher e com o filho dele. Tipo, mano, que porra é essa? E aí, tipo, na hora que o Mark chega lá, mano, pra realmente enfrentar o Powerplex pela primeira vez, acaba acontecendo que, tipo, ele poderia vencer o Powerplex muito mais fácil do que ele realmente fez ali, doido. Isso que é foda, porque, tipo, mano, seria muito easy ele simplesmente só bater e ir embora. Só que, tipo, ele faz aquele joguinho, tipo assim, ele é mais rápido que eu, não sei o que, tipo, não é, doido. Tipo, porra, se ele quisesse fazer muito rápido os bagulho, ele poderia, mas ele não faz, né? Vamos desligar a suspensão de descrença aí. E o pior de tudo é que se o Mark realmente tivesse, tipo, batido nele logo, ele poderia ter evitado o que acontece logo em seguida, que, tipo, o Powerplex, ele tem uma descarga de energia muito forte e ele acaba matando a esposa e o filho dele. E, tipo, isso faz com que, tipo, ele fique transtornado. E a cena do Mark, tipo, simplesmente só segura ele e faz com que ele descarregue tudo de energia. E, tipo, ele ainda quer culpar o Mark e tudo mais, mas a culpa não é do Mark, querendo ou não. Tipo, a culpa não foi dele, tá ligado? E essa cena realmente é bem impactante. Tipo, quando isso aconteceu, eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Invencível realmente me pegou muito agora. E essa cena, tipo, toda no total é muito foda, porque, tipo, logo em seguida vai acontecer do Mark ir conversar com o Powerplex na prisão. E tem dois choques muito grandes aqui que eu percebi. Primeiro é na morte da mulher e do filho do Powerplex. É muito foda isso acontecer por causa que, velho, é muito difícil você ver, tipo, animações que, tipo, realmente vão ter peito pra mostrar um bagulho realmente pesado ali. Animações de super-heróis, esse tipo de coisa. Até nos filmes também, tem muito filme que não tem coragem de fazer isso. Nos filmes das grandes aí, tipo, Marvel e DC que eu falo. Só que, tipo, o Invencível tem coragem de mostrar um bagulho sanguinário pra um cacete aqui. Consegue entender? Sem falar também que quando o Mark vai conversar com o Powerplex, ele percebe que as ações dele tem muita consequência, por mais que, tipo, ele não atacou a cidade porque ele quis, assim como também ele não foi ele que deu a descarga na esposa do Powerplex. Mas ele tava no meio. E isso fez com que, primeiro, a sobrinha e a irmã dele morressem, e logo em seguida, a esposa e filho do Powerplex morressem. Ou seja, o Powerplex é uma consequência das ações do Mark, querendo ou não. E, mano, isso aqui é muito pesado pro Mark, tá ligado? Dá pra perceber claramente.
E logo depois o Mark tenta conversar com a Eve e tudo mais, mas mesmo assim ele não vai ter descanso, porque mostra que o Angstrom Levy tá vendo ele junto com as variantes do Invencível. E no próximo episódio vai mostrar como é a Guerra Invencível. Agora no episódio 7, mano, simplesmente esse episódio começa mostrando como é que o Angstrom Levy sobreviveu ao tanto de murro, cacete que ele tomou do Mark na última temporada. E, velho, mostra que depois de ele ter ficado só a cana, depois de apanhar do Invencível, ele meio que deixou uns filhotes de cruz credo lá na baixa da égua, preparado pra poder, tipo assim, ele, tipo, bater palma e os bichos iam buscar ele, tá ligado? E os bichos vieram buscar e reintegraram ele inteirinho, mas porra, o bicho tava só bagaço, mano. Mostra, tipo, a cena no episódio em si. Eu nem posso mostrar aqui porque é muito pesado o nível que o cara ficou, doido. E depois disso, meio que, tipo, mostra que a Guerra Invencível tá começando. E o plano do Angstrom Levy basicamente é mostrar que o Mark é um filho da puta em todas as realidades. Inclusive nessa, tipo assim, nessa que o Mark é bonzinho, então foda-se, mano. Nessa que vai ter um monte de arrombado, vai ter logo 7, então. Já que cada um tem um, que vai ter 20 e tantos, 30, 60. Ele pega e traz um monte de Invencível tudo arrombado pra destruir a Terra, doido. Isso pra poder conseguir manchar a imagem de Invencível. E, mano, literalmente o ataque dos Invencíveis são global, mano. Literalmente tem um atacando na Rússia, o outro em Paris e em vários lugares. Inclusive no quadrinho, isso aqui tem até outras participações especiais, que são tipo, sei lá, tipo coisa de um quadro, mas eles estão ali. Como, por exemplo, tem um Invencível que enfrenta o Spawn, outro que enfrenta o Fire Breather, Tech Jacket, Savage Dragon. Mano, muita gente acaba aparecendo aqui, tá ligado? Só que, tipo, pelo fato de ser muita burocracia pra colocar na animação, eles resolveram só colocar os personagens, tá ligado? O único dos quadrinhos que realmente vem pra cá é o Tech Jacket. O resto são substituídos por exemplo, o Lobisomem e esse super-herói cego, que é tipo um demolidor com um justiceiro, digamos assim. E logo depois disso, o Invencível e o Rex também vão se juntar a essa briga aí, tá ligado? Eles vão aparecer e principalmente o Rex vai ter um momento muito importante aqui. E voltando pro Mark, ele acaba enfrentando um Invencível de Moicano. E eu vou diferenciar assim, Mark e o Invencível, que pode ser o que ele tá enfrentando no momento. Esse específico do Moicano, que ele enfrenta na prisão e ele acaba ganhando. Ele inclusive acaba ter sendo confundido com um dos Invencíveis do mal, e nisso ele acaba conseguindo sair dali e tudo mais. Tipo, esse primeiro até que foi mais de boa, tá ligado? Digamos assim. Também é mostrado outros lugares como estão reagindo com tudo isso, como por exemplo o Oliver, que quer sair pra brigar, mas a mãe do Mark não deixa ele fazer isso. E também o Pentágono, onde tá o Cecil, que é invadido por um desses Invencíveis. Só que esse é considerado um dos mais fracos que tem. Então o Cecil, com muito trabalho mesmo, consegue vencer ele e acaba ficando com o corpo do Viltrumita. Depois disso, o Mark vai enfrentar mais 2 Invencíveis na cidade, enquanto os Guardiões do Globo, que agora tem menor número, eles vão enfrentar um Invencível também. Só que eles vão apanhar pra um caralho. E o que vai acontecer é que o Asa Negra vai salvar eles, mandando ele pra aquele Sombra Verso. Agora volta pro Rex e pra tropa jovem, digamos assim, em reconstrução. Mostra que, mano, simplesmente deu tudo errado. A menina monstro, o blindado, Rex e até o robô, todo mundo apanhou, todo mundo entrou no cerol ali, tá ligado? Todo mundo levou fumo e, mano, todo mundo fudido, não sabe o que vai fazer. Só que aí, tipo, o Rex, ele resolve ficar pra se sacrificar, velho. E essa cena, tipo, ela realmente é bem triste, tá ligado? Porque o Rex, como eu falo aqui no canal, tipo, ele é meu personagem favorito. E realmente é isso, tá ligado? Tipo, ele é o personagem assim que eu mais me afeiçoei. Eu comecei a gostar dele pra caralho. Mas, infelizmente, ele acaba falecendo aqui. Tipo, mano, nossa. Eu acho que, tipo, eu fico um pouco mal, porque eu sinto que a morte dele poderia ter sido mais, tá ligado? Tipo, o Rex, ele é um personagem que ele criou, ele ganhou muita relevância durante a história. E ele só morre assim, tipo, a morte dele é muito... Sinto que não teve o devido tato, tá ligado? Poderia ter sido feito de uma maneira melhor, assim, no sentido de, tipo, ter mais impacto, tá ligado? Eu senti que foi meio banalizado. Vocês vão entender mais pro final do vídeo que eu quero comentar sobre. E depois dessa briga, meio que, tipo, mostra como é que tá, tipo, as coisas ao redor do globo. E resumo da ópera: metade dos Invencíveis morreu e tiveram vários confrontos que acabaram resultando nisso, como por exemplo o Tech Jacket, que venceu sua luta. Alguns heróis também morreram fora de tela. Oliver também, tipo, acabou lutando, vencendo sua luta também. E coisas assim. Inclusive a Eve tá machucada e o Mark é quem tá cuidando dela nesse momento. E tipo assim, já que metade dos Invencíveis morreram, eram 16, ficaram 8 agora. E desses 8, o Angstrom Levy acaba convocando eles de novo para uma reunião, onde ele acaba traindo eles e colocando eles de novo
naquela mesma dimensão onde o Mark supostamente tinha matado ele, tá ligado? E joga lá na casa do caralho, deixa os meninos lá. E puta que pariu, a merda vai começar agora, é doido. A partir daí é quando começa verdadeiramente a revanche do Levi contra o Mark. E, porra, a luta realmente é foda, tá ligado? Tipo, é uma boa luta, mas eu não vou dizer que, tipo, eu gostei 100% dela, porque eu geralmente não gostei da animação na parte daquelas bolinhas que o Action usa, tá ligado? Mano, aquilo fica muito esquisito, não tem uma textura bonita pra mim, tá ligado? É muito estranho, mas eu vou pegar pra, tipo, falar realmente sobre a animação um pouquinho depois, que eu quero dar um destaque maior, tá, pra alguns pontos. Depois disso mostra como é que, tipo, tá a situação do mundo, né? Porque afinal, mano, 8 invencíveis, na verdade 16, acabaram de destruir o planeta Terra. E o que acaba acontecendo, velho, é que, tipo, o Mark tenta ajudar, mas mesmo assim, tipo, ele ainda fica meio pá por causa que o Powerplex aparece, falando um monte de coisa na cara dele. E por mais que todo mundo fale, não é bem assim, ele sabe que é meio culpa dele, tipo, novamente por ser outras versões dele, então, né, indiretamente, é aquele papinho sempre. E, nossa, ele também acaba encontrando com os pais da Eve, tá ligado? Conversa um pouco com eles. Conversa também com o Cecil, que chama ele pra se juntar aos Guardiões do Globo, para ser o líder dessa vez. Ele nega. Cecil também, tipo, tenta, tipo, conversar com ele, pedir pra ele se abrir. E se ele quiser desabafar, ele tá ali, mas ele também nega. Então, é isso, ele não quer voltar a trabalhar com o Cecil de maneira alguma. E logo depois disso, meio que ele volta pra tentar ajudar na cidade. E quando ele volta, ele acaba só, tipo, quebrando mais um pouco, vendo os civis mortos, enquanto ele tá tentando mexer nos escombros. E logo em seguida o Conquista aparece. E é assim que finaliza esse episódio. E no próximo vai realmente finalizar a temporada com... acho que o melhor episódio da temporada, né? Vamos combinar aí, o episódio do Conquista foi de fuder. Agora, chegando realmente no episódio 8, esse é o episódio que finaliza essa temporada de Invencível. E, mano, o que acontece é o seguinte... quando chega aqui nesse episódio, o Conquista e o Mark caem pra dentro um do outro. E é realmente, mano, sanguinário, tá ligado? Inclusive, eu comecei a acompanhar os quadrinhos de Invencível a partir daqui, nessa temporada mesmo. E eu li isso aqui nos quadrinhos. E, mano, essa luta já é muito visceral, muito brutal já nos quadrinhos. E quando traz pra cá, a animação fica muito boa. Tipo, eu realmente acho que, por exemplo, a luta do Levi contra o Mark é muito ruim. No quesito de animação, tipo, é meio ruim, tá ligado? Tipo, não curti muito não. Mas aqui, eu realmente achei muito foda. Tipo, valeu muito a pena o tanto de dinheiro que os caras investiram aqui. Porque desde o momento que eles quebram a porrada, a cidade estremece, você percebe que tudo ali tá se quebrando. Você consegue sentir a dor do Mark em cada soco que ele tá levando. O Oliver aparece pra tentar ajudar também. E cada detalhezinho novo é muito bonito. Tipo, por exemplo, o coraçãozinho que o Conquista faz pro Mark quando eles estão no espaço. É muito foda. Tem detalhes que foram retirados, como por exemplo, o Oliver ter um braço quebrado pelo Conquista, mas ele quase morre da mesma maneira. Eles trocam essa parte do Oliver meio que quebrando o braço por ele perder praticamente todos os dentes da boca num soco. E essa cena é muito forte dele, tipo, cuspindo os dentes. Mano, essa cena é muito visceral, tá ligado? Que é um bagulho que, mano, é muito diferente. Consegue entender? Tipo, eu achei muito foda isso aqui. A luta deles também é muito... nossa, a hora que o Mark pede pra ele parar de bater nele, nossa, é muito insano, velho. Tipo, é uma luta realmente muito bonita, muito fluida e que funciona muito bem. Isso aqui realmente é um bagulho que foi cinema, velho. Sinceramente, ver essa luta aqui foi um dos bagulhos mais foda que teve. Com toda certeza absoluta, tá ligado? Eu tô exaltando pra caralho, porque essa luta realmente foi muito boa. Foi um bagulho assim que você vê e, mano, meu amigo, nossa, não tem o que fazer, velho. É o Invencível, não tem jeito. Foi cinema isso aqui, mano. Essa luta aqui foi cinema, não tem o que fazer. E também, velho, simplesmente o Conquista, ele é adaptado aqui de uma maneira muito mais... não sei explicar o que o Conquista é. Acho que ele é a personificação do caos e da brutalidade. Acho que é assim que eu consigo ver ele. Porque dá pra ver que ele se diverte, ele é sádico, brigando, tá ligado? Quando ele faz o coraçãozinho pro Mark, com uma bolha de sangue, dá pra ver claramente que ele tá começando a se afeiçoar por ele. E logo em seguida, mano, tipo assim, depois de tanta briga, tem um momento que ele empurra o Mark no chão e começa a falar no ouvido dele que ele é uma vítima do próprio sucesso. Que todos os Viltrumitas têm medo dele pelo ele ser como ele é. Pensam que ele é uma besta selvagem e os caras não querem se aproximar dele. E, mano, esse momento aqui do Mark no chão e ele falando essas coisas é muito foda, velho. Ele consegue colocar medo, assim, de tipo... você prova pensar que um cara que é da raça dos Viltrumitas, que já são como são, e ele bota medo em
todos, tá ligado? Esse cara aqui é incrível, tipo assim, no sentido de ser um vilão muito foda. E, nossa, esse cara aqui, porra, meu Deus do céu. E depois de muito bater no Mark, o Conquista sai atravessando um monte de lugares com o Mark, como por exemplo praias e coisas assim. Nos quadrinhos ele atravessa um navio com o Mark, tá ligado? Ele literalmente faz igual o Omni-Man fez com ele na primeira temporada. Só que chega um momento em que eles estão tipo numa ilha, tá ligado? E a própria Eve, ela acaba despertando e tipo pensa, mano, eu preciso ajudar o Mark, ele tá tudo fudido, preciso ajudar ele. E ele realmente tá tudo fudido, não é mentira isso não. E aí o Cecil teletransporta ela pra lá. E quando ela chega, mano, ela tipo tem uma cena que não tem nos quadrinhos, que é justamente ela lutando contra o Conquista, dela meio que tipo fazendo uns malabarismos pra tentar tipo atrasar ele. E nossa, o Mark tá tudo fudido aí. Só que nisso o Conquista consegue matar a Eve, tipo, momentaneamente. E essa cena é muito pesada, realmente, eu acho muito foda como, tipo, eles tiveram muita coragem de meio que deixar a morte da Eve ainda mais pesada nos quadrinhos, porque nos quadrinhos ela só, tipo, toma uma empalada na barriga, que já é muito pesado. Aqui ainda leva um soco na cara, que, tipo, tira uma boa parte, tipo, da boca dela, tipo, quebra ela inteira, tá ligado? Tipo, mano, é uma cena, assim, muito forte, você vê a Eve, que é, tipo, uma mulher quebrada dessa maneira. Foi muito... Mano, foi, tipo, é realmente uma violência gráfica que faz sentido. Você consegue entender que, tipo, não é um bagulho gratuito, é um bagulho que, tipo, poderia acontecer uma briga normalmente, se fosse super-heróis realmente ali, tá ligado? Não tem aquela suspensão de descrença em pensar que luta é super-herói, tipo, gente com poderes de verdade, tipo, não teria gente se machucando de verdade, tipo, realmente consequências. E aqui teve. E, nossa, simplesmente o Mark... Ele, nesse momento, ele lança uma das frases mais fodas da ficção. O que ele fala pro Conquista antes de partir pra cima dele é de fuder, meu amigo. É cinema, é cinema. E depois de, tipo, dele ir com tudo pra cima do Conquista, a Eve acaba meio que, tipo, despertando e resetando o próprio corpo dela. E ela dispara um laser fudido contra o Conquista, tá ligado? Que, tipo, queima ele até ficar, tipo, só nos nervos da pele. E, velho, o Mark continua na briga com ele. E o Mark já tava, tipo, com um dos braços quebrados. E ele acaba quebrando o outro, porque o Conquista esmaga o punho dele. Ou seja, ele tá com o braço quebrado e com o punho esmagado na outra mão. Como é que ele vai bater no Conquista agora? Cabeçada, irmão. Ele começa a dar cabeçada no Conquista até o momento em que não sobra porra nenhuma. Ele fica igual o Wang Chun-Li na segunda temporada, todo arrombado. Irmão, essa luta aqui foi brutal. E no final o Mark vai pro hospital, fica todo quebrado, tá ligado? O Cecil aparece lá pra, tipo, levar ele e a Eve. Não só o Cecil, todo mundo aparece lá pra, tipo, dar reforços caso ele precise lutar também contra o Conquista. E depois disso, mano, nossa, eles estão se recuperando. O próprio Mark fala que, tipo, não vai mais se segurar caso alguém tente ferir a família dele. Isso, no caso, fala isso pro Oliver. E também, velho, ele quer ver o corpo do Conquista, que supostamente tá morto, mas na verdade não. Ele não morre depois dessa luta aí. O Cecil recupera ele e tenta meio que, tipo, deixar ele preso em um lugar pra poder descobrir mais sobre o Império Viltrumita. Sendo que essa ideia é muito burra, puta que pariu. A Abby, que é a mãe do Mark, também aparece lá e meio que, tipo, fica muito preocupada com ele, tá ligado? E até desculpa um pouco por ela meio que, tipo, incentivar ele a tomar a vida que ele tá tomando. E, mano, no final, agora indo um pouco para as considerações finais, quero falar sobre uma cena primeiro e depois para considerações finais. Tem uma cena específica do enterro do Rex que realmente a animação tá muito merda. É a cena do PNG, todo mundo já viu essa porra. Sem eu falar que tem o discurso da Eve, que puta que pariu. Primeiramente tem o discurso do robô, que fala que vai assumir o nome dele, o nome do Rex no caso, e beleza. Até aí tudo bem. Logo em seguida tem, tipo, um enterro, tipo, dele. E também tem um discurso da Eve. E, nossa, aí que tá o problema, mano. Tipo, pra mim não é concebível a ideia de que, tipo, literalmente o Mark, ele vai ouvir a namorada dele falando que a atual dele, que é a namorada dele, eu quero deixar bem claro isso, é a namorada dele, falar que, tipo, ainda ama o ex.
que morreu. E, tipo, uma coisa seria esse, tipo, se o diálogo fosse um bagulho, tipo assim, realmente bem maduro, bem construído, bem escrito ali. E falar, tipo assim, não, porra, ele era meu amigo, não sei o que, não. Dá a entender outra parada, doida. E simplesmente ela fala isso até pro Mark depois. E, tipo, ele, qualquer reação dele, ele ri e fala, tipo, nossa, que bom que você tá vivo, mano. Beleza, que, tipo, eles passaram por uma situação muito estressante. Mas é muito bizonho esse diálogo. Esse diálogo aqui é muito ruim, velho. Vai tomar no cu. Aí logo depois eles vão transar. Nossa, que foda. Ela fala uma atrocidade dessa. O roteiro mal escrito, eles resolvem como? Fudendo. Puta que pariu, velho. Aí não, mano. Esse momento aqui realmente o cara se passou, tá ligado? Tipo, ele poderia ter consertado isso dos quadrinhos, que eu já achei muito ruim quando eu li. E ainda, tipo, eles trouxeram exatamente igual pra cá, velho. Nossa, vai tomar no teu cu, meu irmão. E a terceira temporada, tipo, ela acaba com alguns ganchos pra quarta, como por exemplo uma possível invasão alienígena na próxima temporada. Mostra também que o Dark Blood vai voltar, inclusive esse arco aí que vai ter com o Dark Blood é totalmente novo da animação, não existe nos quadrinhos. E é isso, tá ligado? Tipo, Invencível provavelmente vai voltar no próximo ano. E eu só espero que, mano, eles deem uma melhorada na animação, porque teve alguns pontos aqui realmente que eu não gostei, tá ligado? Principalmente na luta do Aang-Chon com o Mark, porque eu acho que a luta ali realmente era muito importante pra ficar tão esquisitinha como ficou. Não ficou ruim, tipo assim, de horrível, mas porra, aquela textura daquelas bolinhas me incomodou demais, tá ligado? Mas pelo menos a luta do Conquista foi incrível. Ele realmente foi, porra, marcos da ficção, com certeza. E é isso que importa, tá ligado? Com esse vídeo, tipo, eu termino definitivamente a minha jornada trazendo a terceira temporada de Invencível. E pode ter certeza que eu vou trazer a quarta temporada também. Foi muito bom trazer, tá ligado? Deu muito trabalho fazer os vídeos de Invencível, pode ter certeza. Principalmente esse aqui. Mas eu gosto demais de Invencível desde a primeira temporada. Eu quero, tipo, trazer mais disso aqui, tá ligado? Então é isso. Quem sabe até, tipo, eu trago alguma coisa sobre os quadrinhos. Não sei. Mas eu gostei demais de ter isso aqui, velho. É isso, até o próximo vídeo e tamo junto, mano.